Fluminense 1-0 para cima do Vasco, porém classificação vascaína nos pênaltis. Com isso, o Vasco é finalista da Copa do Brasil. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, pensando no torcedor vascaíno, finalista da Copa do Brasil, separei um copo térmico do Vasco. Deixei o link aí nos comentários, você que é vascaíno, você que simpatiza com o Vasco, eu indico que dê uma olhada, tá bom? Sobre o jogo, um jogo muito emocionante, um jogo que, cara, a verdade é que essas duas semifinais da Copa do Brasil foram muito boas. Tanto Corinthians e Cruzeiro, tanto Vasco e Fluminense. Por sinal, a análise de Corinthians e Cruzeiro, que terminou na classificação do Corinthians, eu fiz no meu outro canal, o 21 Futebol Clube. Enfim, esse jogo foi muito bom. Já quero destacar a arbitragem, Wilton Pereira Sampaio. Esse é um ponto negativo, ele foi muito mal no jogo, principalmente no primeiro tempo. Não passou segurança alguma, muitos lances que eram para ser marcados ele não dava, não tinha coragem de dar amarelo, não tinha coragem de parar os lances. Então, assim, uma arbitragem bem confusa, não conseguiu de fato impor respeito dentro do jogo. Muito diferente do que foi no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Rafael Claus espetacular, deixando o jogo seguir, deixando o jogo acontecer. Nesse jogo, o Wilton marcando coisas que não tinha, aí deixava de marcar quando tinha. Muitos erros de fato do Wilton Pereira Sampaio, eu não achei que ele fez um bom jogo. Enfim, já vale destacar que o Vasco, na minha visão, jogou melhor, produziu mais. Não existe, na minha visão, justiça no futebol, mas se existisse, era para o Vasco ter passado ainda no tempo normal. O Vasco foi quem mais produziu ao longo do jogo e olha que o Fluminense, na teoria, era o mandante. Tudo bem, os dois jogos no Maracanã, mas dessa vez com mais presença de público do Fluminense. Porque já era previsto anteriormente. Se fosse pela energia das duas torcidas, teria muito mais do Vasco. A verdade é que a torcida do Vasco é alucinada com a possibilidade de ir para a final da Copa do Brasil e de fato concretizou isso. Temporada passada já tinha ficado no quase quando foi eliminado na semifinal pelo Atlético e agora de fato transforma essa baita campanha na Copa do Brasil em finalista. Também vale se ressaltar o tanto que às vezes a torcida do Vasco é meio, como é que eu posso falar? Emocional demais. Tanto é que depois de tomar 5-0 do Atlético, já teve muita gente pedindo demissão do Diniz. À beira de semifinal de Copa do Brasil, qual o sentido de demitir um técnico? Se tivesse acabado a temporada do Vasco ali, não tendo mais Copa do Brasil e terminar com aquele 5-0, beleza. Eu acho que ali seria válido a ideia de demitir o Diniz. Agora, demitir o Diniz faltando 3, 4 dias para uma semifinal de Copa do Brasil depois de um Vasco reserva tomar 5 do Atlético, não faria sentido, né? E tinha muito torcedor vascaíno pedindo a demissão do Diniz. Você gostando ou não do Diniz, não era esse o momento de pedir demissão, mesmo depois de tomar 5-0. Teve muitos erros do Vasco, não, tomou 5, mas era um time reserva, vale se ressaltar, e era um Vasco já nem aí pro Brasileirão. Enfim, tá aí. Vasco deu a volta por cima e em uma semana saiu de um 5-0 para o Atlético Mineiro para a finalista de Copa do Brasil. Futebol tem dessas. Um Fluminense que fez uma reta final de temporada muito melhor do que o Vasco, fez no geral uma temporada melhor do que o Vasco, mas quem passa é o Vasco. É um time que jogou melhor os dois confrontos. O primeiro jogo bem equilibrado e com o Vasco fazendo gol no último jogo, sendo que o Vasco foi melhor no segundo tempo. E nesse segundo jogo o Vasco foi melhor nos dois tempos, cara. O Fluminense encontra o seu gol indo para a reta final do primeiro tempo. Uma jogada pelo lado direito, Samuel Xavier dá o passe para o Canóbio, ele chega dando carrinho, o Everaldo consegue antecipar o zagueiro, finaliza na trave, a bola acaba indo no segundo pau. O Paulo Henrique, muito ansioso, desesperado para tirar a bola, acaba dando um bicão para trás e faz um gol contra bizarro, porque o Serna não ia alcançar a bola, ele já tinha escorregado, e o Paulo Henrique, acho que numa vontade muito grande de chutar para longe, acaba chutando de tornozelo para trás. A verdade é que foi um gol tosco e totalmente evitável. Um gol a cara do Vasco. A cara do Vasco quando tá em crise é o gol do Paulo Henrique. Ele parecia que ia desandar. Mas é um time do Vasco que mentalmente fez uma semifinal de Copa do Brasil muito boa. Se manteve muito firme no primeiro jogo para conquistar a vitória. E nesse segundo jogo não se abalou mesmo com um gol contra tão bizarro. Foi uma das poucas chances do Fluminense no jogo. E foi uma chance que foi um gol contra. Fora isso, o Fábio para mim foi o melhor jogador da partida. Teve chutaço do Coutinho de fora da área para defesaça do Fábio, chutaço do Ryan de fora da área para defesaça do Fábio.
Teve um chute logo no início do jogo que ia na gaveta e um chute do Andrés Gomes, fez uma baita semifinal de Copa do Brasil, principalmente o jogo de ida maravilhoso dele. E ele fez uma jogada logo no início do jogo, cara, que o Fábio faz uma defesa antológica, cara. Se não fosse o Fábio, o Vasco tinha passado no tempo normal. Beleza. O Fábio conduz esse sistema defensivo do Fluminense a ponto de segurar nesse 1-0. Um Vasco que jogou melhor os dois jogos, mas que venceu a ida de forma emocionante e nessa volta perdeu por 1-0. Vai para os pênaltis. Logo no início da disputa por pênaltis, o Verratti, que foi quem foi o herói no jogo de ida, bate muito mal o seu pênalti e desperdiça. Quando era para o Fluminense aproveitar essa vantagem, o John Kennedy vai para a cobrança, desperdiça também. Acho que não tem mais clima para o John Kennedy, tá? Acho que no geral tem que ter uma reformulação na posição de centroavante do Fluminense, porque a idade do Cano já chegou, o Everaldo não é o suficiente para um time do tamanho do Fluminense, e o John Kennedy não consegue render nem perto do que já rendeu nas mãos do Diniz quando ele foi o herói da Libertadores. Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense tem muita gratidão pelo que o John Kennedy fez com a camisa do Fluminense, mas a verdade é que ele não corresponde mais ao esperado. O ideal seria, de fato, negociar o John Kennedy, negociar o Everaldo porque ele não é o suficiente para o Fluminense, e negociar o Cano porque a idade já chegou também. O Fluminense precisa trazer 2, 3 centroavantes novos. Essa é a grande posição para o Fluminense se reforçar. Enfim, o John Kennedy desperdiça. Indo para a reta final da disputa por pênaltis, o Canóbio bate muito mal. Tudo bem que tem mérito do Léo Jardim de ficar no meio do gol, mas é um pênalti ridículo do Canóbio. Não pode bater um pênalti assim, ainda mais sendo o quinto pênalti, já tendo desperdiçado um, e bater dessa forma, cara. O Fluminense foi eliminado com um pênalti tosco do Canóbio. Muito mal batido e o Léo Jardim defende. E aí o Pumita Rodrigues fez uma baita semifinal de Copa do Brasil. Não foi por opção técnica, ele só jogou na lateral esquerda porque o Lucas Piton se machucou contra o Mirassol, pouco tempo antes dessa semifinal de Copa do Brasil, na penúltima rodada, né? E aí o Pumita Rodrigues joga improvisado na esquerda. E vale se ressaltar, é muito melhor você improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda do que utilizar o Vitor Luiz, que é o da posição. Porque o Pumita pode render muito mais do que o Vitor Luiz, mesmo improvisado. Enfim, o Pumita fez uma grande semifinal, principalmente o jogo de ida ofensivamente muito bem. Nesse jogo de volta ele teve muito mais funções defensivas do que ofensivas, mas ele não se segurava, toda hora ia para frente, porque é a característica dele. É um lateral muito ofensivo e de fato rendeu muito. Uma movimentação muito interessante do Vasco é que o Robert Renan, em vários momentos com o Vasco tendo a bola, vira um lateral esquerdo, o Cauã Barros desce para a linha de zagueiro, o Pumita vira um ponta. É muito interessante no jogo de ida, isso deu muitos frutos pro Vasco e nesse jogo de volta várias vezes isso aconteceu. Teve uma movimentação que eu achei espetacular no primeiro tempo que mostra o que é esse Vasco, que é a coragem do Diniz. Em determinado momento era o Vasco com bola, com o Cauã Barros de zagueiro, o Nuno Moreira e o Coutinho sendo os caras mais recuados juntos. E o Robert Renan na lateral esquerda, o Cuesta na lateral direita. Toda uma movimentação muito corajosa que nenhum time no Brasil da elite faz isso. Então é por isso que eu gosto de times corajosos e o Diniz é muito corajoso, independente de eu discordar de uma coisa ou outra, principalmente comportamental. Eu acho que às vezes ele passa muito do tom. Mas é muito bom técnico, na minha visão. Um cara muito corajoso. E no longo prazo é muito bom ter o Diniz no seu time, porque mesmo quando ele vai embora, ele deixa muitas coisas positivas. Né? No Fluminense foi assim, no Atlético Paranaense foi assim, no próprio São Paulo foi assim. Enfim, mesmo não transformando em títulos, para os próximos comandantes, ele já deixa esse drive instalado na mente dos jogadores, de querer jogar bola. Né? Enfim, e aí nesses pênaltis, o Pumita Rodrigues faz o gol da classificação. Com isso, o Vasco finalista da Copa do Brasil. Uma final entre Corinthians e Vasco. Eu comentei no meu outro canal, que eu fiz a análise do Corinthians, né, eliminando o Cruzeiro, as duas melhores torcidas do Brasil. E olha que eu torço pro Grêmio, a torcida do Grêmio é um espetáculo. Só que a torcida do Grêmio tem uma parada que é a mesma coisa da torcida do Fluminense. Eu acho que até o torcedor do Fluminense vai concordar comigo. Em jogo grande, tanto o Fluminense quanto o Grêmio é um espetáculo às torcidas. Porém, em jogo menorzinho, em jogo sem tanta importância, não lota. Vai meia dúzia de pessoas e é isso. Então, essa é a diferença.
A torcida do Corinthians e do Vasco, independente do adversário, sempre vai estar lotado São Januário, sempre vai estar lotado a Neoquímica Arena, independente da fase dos times. E do Grêmio e do Vasco depende muito do contexto do jogo. Se tiver lutando contra o rebaixamento e ver que o time está se esforçando, vai lotar. Se tiver brigando por G4, vai ser um jogo importante, vai lotar, como foi o caso do Fluminense contra o Bahia na última rodada. Agora, pega um joguinho meia boca, o time já em meio de tabela, não vai ter ninguém no estádio. Essa é a diferença. Do Corinthians e do Vasco vai estar lotado. São as duas torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro, do Corinthians e do Vasco. Não são as maiores, porque a maior é a do Flamengo, mas eu acho que vale muito mais a qualidade do que a quantidade. E a qualidade da torcida corintiana e vascaína é muito melhor do que a flamenguista. Enfim, duas torcidas incríveis e eu tenho certeza que tanto na Neoquímica Arena vai estar lotado e no Maracanã também. Vai ser uma final de Copa do Brasil muito boa. Quem fica muito triste com essa final de Copa do Brasil é o Botafogo e é o São Paulo, que é o quinto colocado do Brasileirão. O quinto não, o sexto colocado do Brasileirão, que é o Botafogo. O Botafogo ficou em sexto, né? E em quinto ficou o Fluminense. E o oitavo, que é o São Paulo. Porque não vão ter vaga direta, olhando para o Botafogo, na fase de grupos, e não vai ter pré-Libertadores para o São Paulo. As duas equipes que poderiam dar essas condições seriam o Fluminense e o Cruzeiro. Os dois estão eliminados. Final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.